Vamos passar por inciso 5 lá, que fala da competência, da obrigação do síndico. Está lá no inciso 5º, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns, zelando pela prestação de serviços que interessa aos possuidores. Vai diligenciar e conservar a guarda das partes comuns, ou seja, as partes onde nós todos somos coproprietários lá, né? E o que diz isso? Eu tenho que conservar, eu tenho que manter, o condomínio tem que funcionar dentro da manutenção. Essa manutenção tem que ser preventiva, nunca corretiva, muito mais barato, mais salutar, né? E se não houver aprovação de obras necessárias, como se faz para você poder manter isso? As obras necessárias, o quórum é maioria simples, e se for obras urgentes, se forem obras urgentes, o síndico não precisa pedir autorização, ele vai lá e faz a obra necessária urgente, o muro que está caindo, enfim, ele é obrigado a fazer, manter essa conservação. Guardar as partes comuns também. Não tem o dever de guardar os bens dos condôminos, com exceções se tiver serviço de segurança. Aí aqui é o grande problema, que as pessoas interpretam esse inciso, né? A guarda das partes comuns é lá pela prestação de serviço que interessa os possuidores. Guardar as partes comuns. Aí eu boto minha bicicleta na parte comum do condomínio, obviamente, lá no bicicletário, ou então um local pré-definido pela coletividade, onde vão ser salvaguardadas as bicicletas. Aí um ladrão entra e rouba, furta, ou rouba a bicicleta, dependendo do tipo da situação, poderá ser um furto ou roubo. Mais comum, um furto. E aí, como é que fica? Eu, síndico, sou obrigado a zelar, né, ter guarda das partes comuns? Ok, sou. Mas eu não sou obrigado a guardar e tomar conta dos bens pessoais dos condôminos ou dos moradores. É assim. Mas temos algumas exceções, ok? Então vamos lá. A responsabilização civil na forma em vigilando ou em custodiando do condomínio pelos furtos ocorridos nas áreas comuns pressupõe de dever de guarda ou de vigilância sobre coisas e pessoas, furto de veículo estacionado na garagem, existência de serviço interno de segurança e guarda das chaves de área comum, responsabilidade do condomínio, bem auferido em sede singular. Veja bem, esta decisão condenou o condomínio somente por um motivo que eu falei da exceção, né? Existência de serviço interno de segurança. Tinha uma empresa legalizada para fazer a segurança dentro do condomínio, ainda tinha um porém. A guarda das chaves ficava em área comum, sobre a vigilância dessa empresa, que os condôminos pagavam. Ora, se eu contrato uma empresa para tomar conta do meu patrimônio, furtam e essa empresa não está nem aí, eu não preciso dela. O serviço dela foi ineficaz. Então, na realidade, como quem contrata o condomínio, quem vai ser condenado é o condomínio, depois o condomínio pode mover uma ação de regresso contra essa empresa por força contratual e deve reaver o dinheiro de volta que ele gastou. Mas isso é uma exceção, ok? O que nós podemos ver aqui é o seguinte: verifica-se que não há cláusula na convenção do condomínio que ateste sua responsabilidade pelos veículos estacionados na garagem. Não há nenhum dado nos autos que evidencie que o autor possuía uma legítima expectativa de segurança. Ou seja, não tem empresa de segurança nenhuma trabalhando no condomínio. Então eu, morador, não tenho essa expectativa de que lá tem segurança. Porteiro não é segurança, porteiro é porteiro. Quanto ao local em que estacionava o seu veículo, posto a existência de porteiro e vigia, por si só não caracteriza um sistema de vigilância patrimonial, não havendo nos autos elementos que permitam inferir de forma inequívoca que o condomínio assumiu, ainda que de forma tácita, a obrigação de garantir a guarda dos bens dos condôminos. Não há como se impor este devedor de indenizar. Ou seja, se na convenção estiver escrito que qualquer problema, qualquer furto ou roubo, o condomínio irá se responsabilizar, não há como discutir. Essa discussão nós não vamos nem entrar nela porque é patente e pacífico que o condomínio tem que indenizar. Quando o condomínio não assume qualquer responsabilidade, não tem o sistema de vigilância, o sistema de vigilância não são as câmeras, o sistema composto de pessoas para fazer a vigilância e a guarda das coisas que estão nas áreas comuns, não, porteiro e faxineiro não tem essa missão, não tem essa função,
Portanto, desta maneira, o condomínio não tem nenhuma responsabilidade, não pode restituir nem indenizar o condomínio que teve seu bem furtado. Ok? Isso é muito pacífico, não há muita discussão sobre isso. Aí nós temos, por exemplo, um assaltante que entra no prédio 4 vezes em uma semana e furta 5 bicicletas em Vitória. Nesse caso, como ele furtou várias vezes, entrava quase que todo dia, aí sim nós podemos colocar uma culpa no condomínio, porque o ladrão estava fazendo o mesmo modus operandi, quer dizer, todo dia ele fazia a mesma coisa e roubava, e ninguém fazia nada. Então tinha como tentar pelo menos evitar, se já estava sabendo. Aqui já dá para discutir em relação à responsabilidade do condomínio, tá? Mas se fosse só uma vez, não daria nem para abrir qualquer tipo de discussão. E decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal Superior, que diz o seguinte: o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. A exceção é a culpa. Tá? Então, se tiver um serviço de segurança privada, ok, responde. Tá? Se não tiver, só responde se estiver expressamente previsto na convenção. Serviço de segurança privada dentro de condomínio ou qualquer outro lugar, tem portaria da Polícia Federal, né? E tem que ser fiscalizada pela Polícia Federal. Não pode ser qualquer empresa que vai fazer isso, porque senão pode ter problemas. Ok? Só empresa legalizada. Portanto, dando sequência, vamos falar agora de prolabore de síndico, né? Isso é um detalhe muito importante e que algumas pessoas às vezes deixam escapar alguns detalhes. Vamos lá. O síndico, obviamente, quando ele é um síndico externo, um síndico chamado profissional, tecnicamente não condômino, ele vai exercer suas funções de síndico, a sua sindicatura, ele vai exercer de forma remunerada. Isso é inquestionável, né? Todos nós sabemos, em qual ele vai receber um prolabore. Né? Ele não tem salário, não tem carteira assinada, não tem encargos sociais ligados a esse vínculo empregatício, que não há e nem existe qualquer vínculo empregatício, porque é um mandato, é um cargo, não é funcionário. Então o que acontece? O síndico, quando ele é pessoa física, ele emite um RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo, onde dentro desse recibo desconta-se 11% da figura da pessoa física do síndico, e o condomínio preenche depois com o pagamento da guia de INSS de mais 20%, ou seja, o INSS abocanha 31%, 11% do prestador de serviço, síndico, e 20% do patronal, que seria o condomínio. Pois bem, quando nós falamos de síndico orgânico, síndico morador, tecnicamente síndico condômino, o que nós observamos na nossa prática? Que a emissão do RPA não é feita. Por quê? Tem-se uma cultura de que quando há uma isenção da cota, não é uma renda. Não, só não paguei a cota. Aí que está o grande problema, porque a Receita Federal não enxerga, não aprecia desta forma, o que, obviamente, o entendimento está correto. Se você tivesse que pagar sua cota condominial, você iria retirar da sua conta corrente R$1.000 para pagar sua cota. Se você for eleito síndico e está isento dessa cota, você deixou de pagar o condomínio R$1.000. Você, na realidade, está recebendo R$1.000. Esse é o entendimento correto. Você foi remunerado, porque só simplificou como cortar zeros à esquerda. Ou seja, você tinha que pagar a sua cota de 1.000 e receber 1.000 do condomínio. Para facilitar, em vez de você pagar, já faz a isenção direta, faz o link. Então, se você está recebendo 1.000 do condomínio, você teve uma rentabilidade de 1.000. Então, o síndico que tem isenção de cota, ele é obrigado a emitir um recibo de pagamento de autônomo, um RPA, e existe a obrigatoriedade de se reter esses 11%. Como é isenção, ele tem que pagar os 11%. Ele tem que tirar do bolso esses 11% para fazer o recolhimento perante a administradora. E o condomínio ainda tem, em cima do valor dessa isenção, ele tem a obrigatoriedade de recolher os 20% para o INSS. Então, rapidamente eu consegui, acho que dá uma explicação bem eloquente, plausível, para que vocês entendam que esse é um dos maiores erros que nós temos
quando nós analisamos pastas, quando eu faço auditoria junto com a contadora em relação às pastas dos condomínios, quando tem uma auditoria, uma análise mais técnica, mais apurada, que nós observamos, vislumbramos aí que está tudo errado, né? E lembrando que o não recolhimento do INSS, tanto dos 20% como dos 11%, é crime de apropriação indébita previdenciária. Crime federal, investigado pelo Ministério Público Federal, o mesmo da Lava Jato. Portanto, tem que abrir o olho e fazer as coisas da maneira correta, de forma legal. Ok, pessoal? Muita atenção nisso. Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é a figura dos conselheiros, né? Daqueles conselheiros que vão nos aconselhar e vão nos também observar, fiscalizar as pastas para saber se realmente tudo está dentro da legalidade. Infelizmente, dentro dos condomínios, alguns se compõem os conselheiros, muitos são amigos do síndico, que também mora ali, aquela coisa toda, o pessoal assina as pastas para posteriormente emitir o parecer e ninguém olha nada. Poucos são os condomínios onde há emitir uma fiscalização. Isso eu entendo perfeitamente, porque a formação das pessoas também não tem uma formação contábil. Para analisar essas pastas, obviamente o contador exerce uma grande influência para que se possa fazer uma análise muito mais apurada do que uma pessoa que tem um outro tipo de formação. Portanto, os condomínios que têm conselho fiscal, poucos são atuantes, dentro da minha lógica, dentro da minha vivência e experiência. Mas o que está escrito lá em relação a isso? Veja que ele começa falando poderá, não deverá, poderá. Se é poderá, é facultativo. Então o condomínio vai ter o conselho fiscal se quiser. Se for do seu interesse, beleza. Se não for, vai ser o conselho fiscal. Onde é que vai estar escrito isso? Onde é que vai ter essa determinação? Na convenção. Então tem que olhar a convenção. Se a convenção disser que tem que ter um conselho fiscal, vamos para a lei. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de 3 membros. Veja bem, composto de 3 membros. Porque eu costumo ver que às vezes nos condomínios tem 3 conselheiros, um renuncia e 2 continuam. Espera aí, 2 continuam? Aqui diz que é composto de 3 membros. Ele não pode, composto de até 3 membros, não é isso. Composto de 3. De 3 são 3, não são 2 nem 1, são 3. Só tem 2, não tem conselho. Acabou o conselho. Renunciou um, obviamente, se não tiver suplente para assumir imediatamente, gente, tem que fazer uma Assembleia Geral Extraordinária para convocar um outro conselheiro para mandar tampão até o prazo final, fatal, de onde esse conselho iria exercer o seu cargo. 3 membros eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, o qual compete dar parecer sobre as contas. Por prazo não superior a 2 anos, e vai acompanhar sempre, normalmente, a eleição de síndico. Vai em paralelo acompanhar a eleição de síndico, dentro do prazo do mandato do síndico, né, os conselheiros vão de forma acessória. O qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Compete dar parecer. Não aprova. Conselho não aprova a conta de síndico. E o que a gente percebe é que o pessoal fala que o conselho aprovou. O conselho não aprova. Os conselheiros são eleitos, são pessoas que são de confiança dos condôminos, para que esses possam estar mais próximos do síndico, mais próximos das pastas, para que possam fazer as observações e ali sim ter um contato mais rígido com o síndico, para depois, na Assembleia Geral Ordinária, dar o seu parecer da seguinte maneira: nós estamos dando um parecer favorável ou desfavorável à aprovação das contas. Se for desfavorável, eles vão tecer os comentários pelos quais eles acham que as contas não devem ser aprovadas, né? Eles têm que se manifestar também e dizer o porquê, entendeu? Por que 1 mais 1 não está dando 2? E vamos falar de destituição de síndico. É um assunto bem delicado, mas que felizmente e infelizmente já começamos a ter bastante. Eu mesmo já participei de várias assembleias e venho participando também de destituição de síndico. Quando eu falo que às vezes é bom e ruim, é bom porque os condôminos estão ficando atentos
e estão vendo os erros que estão tendo na administração, na sindicatura, e estão solicitando que o síndico saia. Por outro lado, quando o síndico sai destituído por muitas irregularidades, é ruim, porque estão administrando de forma ilegal. Então aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É bom, mas é ruim. Ok? Destituição de síndico. Está lá no artigo 1349, que a Assembleia convocada especialmente para o fim do parágrafo 2º antecedente, poderá, também não deverá, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar conveniente condomínio. Vamos por partes. Então vamos lá. Poderá pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Poderá pela maioria absoluta de seus membros. Esse texto, ele foi muito infeliz, porque alguns doutrinadores, advogados, defendem a tese da seguinte maneira: se colocou maioria absoluta, tem que ser a maioria absoluta dos condôminos. Exemplo, se o condomínio tem 100 unidades, para poder destituir o síndico, necessitaríamos de maioria absoluta dos condôminos, 51 votos para poder destituir o síndico. Só que ele não fala a maioria absoluta dos condôminos. O texto é a maioria absoluta de seus membros. Membros? Que membros? Da Assembleia. Então bastava colocar a maioria simples. Complicou demais. Mas a grande maioria dos julgados, dos entendimentos, ao qual eu me coaduno, é que a maioria absoluta dos membros da Assembleia. Então, se o condomínio tem 100 unidades e na Assembleia tem 10 condôminos presentes, com 6 votos, maioria simples, o síndico será destituído. E qual é o grande argumento dos que defendem, igual eu defendo, esse quórum de maioria simples e não quórum especial, como outros defendem, de maioria absoluta dos condôminos? A isonomia, a igualdade. Ora, se o síndico foi eleito numa Assembleia com 10 pessoas, se para ser eleito ele precisa de 6 votos, por que quando ele pratica irregularidades, até furto o condomínio, vou precisar de 51 votos para poder destituí-lo? Ou seja, vou dificultar uma coisa que está errada, que está patente, cristalino, os erros assombrosos, escalabrosos. Não tem lógica, não tem razoabilidade e não tem proporcionalidade. Portanto, se ele é eleito com 6 votos, ele também pode sair com 6. Essa é que é a igualdade. A isonomia é isso. Darmos o mesmo peso e a mesma medida para todas as decisões. E essa certamente é a decisão mais justa e correta que nós podemos ter para destituir o síndico com o voto da maioria simples da Assembleia. Ok? Seguindo então, destituir o síndico que só tem 3 motivos para destituir o síndico: que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Não prestar contas é fácil. Chegou a época da GO, ele não convoca a GO, não presta contas, ou faz a Assembleia e não presta contas. Está fácil para convocarmos uma Assembleia e destituirmos esse síndico, porque ele não prestou contas. Praticar irregularidades também. Não recolhimento do INSS, o pagamento de forma errada, errônea para os profissionais liberais, não paga por recibo simples, não paga por RPA, é uma irregularidade dentro do condomínio. O grande problema está aqui: não administrar convenientemente o condomínio. Aí esse é o objetivo. Você pode achar que administrar conveniente o condomínio é de uma maneira e eu posso achar que é de outra. Você pode achar que o síndico tem que estar presente todo dia no condomínio para administrar convenientemente. Eu posso achar? Não. Porque eu, como síndico, não preciso estar presente. Eu trabalho em prol do condomínio fora. Posso ser repartição pública, posso ser na administradora, posso estar ligando para fornecedor. E você tem um pensamento ao contrário, um pensamento diverso. Aí é que mora o perigo. Nos outros dois está tranquilo. Mas aqui é uma situação mais perigosa, em que as pessoas costumam pegar esse ponto, o final, não administrar conveniente o condomínio para poder justamente colocar o síndico para fora, lá dentro desse condomínio. Ok, pessoal? Vamos lá.
Como é que a gente faz? Como é que eu tiro o síndico? Como é que é a dinâmica dessa situação? E aí? Vamos então. O artigo 1355 diz que as assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. O síndico não vai, obviamente que o síndico não vai convocar uma assembleia para a destituição dele, né? Seria um conflito de interesses total. Mas um quarto dos condôminos pode convocar esta assembleia, né? Como é que se faz isso? Por meio de um abaixo assinado. Nós, condôminos, papapá do condomínio tal, abaixo assinado relacionados, convocamos a assembleia para o dia tal, com o seguinte ordem do dia: destituição do síndico, eleição do síndico, se o caso for, papapá. Pronto. Entrega para a administradora, por força do artigo 1355, a administradora tem que se fazer essa convocação, desde que esse abaixo assinado tenha passado pelos preceitos legais. Que seria o quê? Somente condôminos assinando, e aí fica a questão dos inadimplentes. O inadimplente pode assinar um abaixo assinado? Pode, porque a única restrição que o inadimplente tem perante o Código Civil é não participar e não votar nas assembleias. Veja bem que nós estamos falando sobre um abaixo assinado de uma convocação de uma assembleia, mas não estamos falando da assembleia propriamente dita. Ele não vai nem participar e nem votar, ele está convocando. Ele pode convocar hoje estando inadimplente. No dia da assembleia ele pode estar adimplente e lá participar. E o contrário pode acontecer. Eu posso estar adimplente com as minhas obrigações, kit, faço o abaixo assinado, assino, e no dia da assembleia eu posso estar inadimplente. Aí eu não vou participar, não vou votar, não vou falar nada, vou ficar quieto. Posso só olhar. Entendeu? Então, por esse motivo, o inadimplente, é permitido que o inadimplente faça esse tipo de abaixo assinado. Nós só vamos ter problemas na procuração. E por que nós vamos ter problemas na procuração? Quando eu analiso um abaixo assinado para uma destituição de síndico, uma convocação de uma assembleia, as pessoas esquecem o seguinte: ah, eu não sou proprietário, mas eu tenho procuração, participo de todas as assembleias do condomínio. Ótimo, beleza. Né? Você tem direito? Tem. Participa, vota, impugna documentos, impugna fatos, analisa documentos, faz requerimentos. Ok, tudo pode ser votado, tudo. Porém, a sua procuração lhe dá direitos na Assembleia. Aqui não. Aqui é um abaixo assinado convocando a Assembleia. Está nos poderes especiais. Se a sua procuração não estiver dando plenos poderes para requerer uma Assembleia por meio de um abaixo assinado, aquela procuração sua não tem nenhuma validade lá no abaixo assinado. E aí, muitas vezes eu analiso o documento, precisa de, exemplo, 10 pessoas assinando para se requerer uma assembleia de destituição de síndico. Temos 12 assinaturas com 3 procurações inválidas porque não dão poderes para fazer um abaixo assinado e convocar uma assembleia. E aí a gente tira as 3 procurações e ficam 9. E 9 não tem quórum para convocar a assembleia. E o problema está feito, está complicado, e aí como é que a gente faz, né? Ou seja, é um vício sanário, dá para regulamentar, dá para resolver, mas a assembleia convocada para esse dia não vai dar para fazer. Ok, pessoal? Estamos encerrando então esse módulo e em sequência vamos dar continuidade às nossas aulas e até lá!